TV Princesa apresenta Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP. Olá! Este é o nosso Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela ABRAMEP, Associação Brasileira de Medicina Preventiva, em parceria com a Fundação Cultural do município de Varginha e a nossa queridíssima TV Princesa. Estamos de volta aqui, Preventino, eu, e hoje estamos recebendo o Dr. Willis Silva Giaquinto. Obrigado, Willis, por você ter aceito o nosso convite novamente. Hoje estamos aqui tratando sobre o lançamento do seu livro sobre autoestima, né? Então, no último programa, eu estava assistindo ontem ainda, né? Ficou muito legal aquele programa que nós gravamos e você falava do lançamento e aqui está o livro Autoestima. Nasceu então, né, Willis? Muito obrigado por sua presença, Willis. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, né? Na verdade, o livro, né, aquele dia, no dia do lançamento, eu falei, foi um verdadeiro... Se o livro, escrever um livro já é um parto, esse aí foi um parto. Demorou muito, mais doloroso. O pessoal tem que ter paciência, né? O pessoal que escreve aí, as pessoas são muitas ficam achando que é muito correções, imediatista, né, Willis? Mas demora, né? E as pessoas cobrando, né? Porque como? Vai sair, não vai sair? Desde o programa lá, que foi o ano passado... 2 anos, faz quase 2 anos já. Então o pessoal está me cobrando o livro, né? Então, 2 anos de gostaria de apresentar um pouquinho o Dr. Willis aqui, né, Preventino, para aqueles que não conhecem. Dr. Willis Giaquinto é natural do Cachoeiro de Itapemirim, do Espírito Santo, é psicoterapeuta, conferencista motivacional e especialista em autoestima, com formação em psicanálise clínica, análise transacional, estou até errando, ó, e renascimento. E possui também amplo conhecimento de diferentes abordagens terapêuticas, como gestalt terapia, logoterapia, além de técnicas holísticas. Seu currículo está muito vasto, né, Willis? Que maneira que você foi adquirindo todos esses conhecimentos, Willis? Bom, como eu já até no outro programa eu falei, né, um pouco mais sobre, trabalhei no Banco do Brasil, fui advogado, tudo. E quando chegou um período, muita gente não sabe, né? Eu fui pego por uma doença nos joelhos, que eu tenho até hoje. E então essa doença, ela me fez parar, né? Me fez parar. Porque eu corria para lá e para cá, aquela coisa toda. A doença nos joelhos, né? Você para, né? E aí eu fiquei muito sem saber o que eu vou fazer da minha vida agora, né? E foi aí que surgiu a questão da terapia. Então, eu principiei fazendo um curso, primeiro eu fui fazer um curso de Reiki, que é um trabalho energético, né? Sim. Depois fui fazer um curso de renascimento com um ex-terapeuta meu, que era uma média Alcântara, que já morou em Varginha. Li esse capítulo aí do livro, né? Depois vai ter que falar um pouquinho mais sobre o renascimento para nós, então, né? Vamos deixar isso daí para ele poder prosear daqui a pouco. E aí fui fazer psicanálise, né? Fui fazer uma formação em psicanálise, que eu fiz um curso semidistância, né, em Brasília, do Instituto Ímpar de Brasília. E aí eu comecei a trabalhar. Eu comecei a ser terapeuta, na verdade, em 3 pontas, né? Eu comecei a entender lá. Eu comecei devagar, fazendo renascimento em grupo, etc., por aí. E até você se sentir firme e tal, né? Aí desenvolver uma metodologia para trabalhar. Mas eu já tive, a questão é a realização de um sonho, porque lá em 1977, quando eu entrei na Universidade Federal, eu era para mim estudar psicologia, mas pela força das dificuldades e tudo mais, horário, trabalho e tal, eu fui fazer filosofia. Então eu já queria trabalhar nessa área, né? Na relação humana de uma maneira geral, geral, né, acabei de realizar isso a partir de 96. Que bom, que ótimo. Então, Willis, nessa experiência toda que eu vi que você colocou aqui no seu livro Autoestima. E gostei muito de um dos capítulos aqui que você colocou tipo um glossário, né? E vou começar por ela, né? Sim. Quando eu vou te perguntar o que é autoestima, mas a definição que você colocou aqui no glossário
é um autoconceito interior, individual, de valor e importância como pessoa, baseado em valores, princípios, aptidões e crenças que norteiam a vida do indivíduo e sustentam sua autoimagem positiva. Willis, explica pra gente aí, então, o que é autoestima? Disseca pra gente. Certo. Então, a autoestima, na verdade, eu dei definições no livro, mas você pode dar N definições, assim, desde que você entenda do que está falando, né? Mas, assim, autoestima como eu falo, é um conceito de si mesmo, é um conceito que você tem de si mesmo, que ele pode ser negativo ou positivo. Tem pessoas que têm conceito negativo de si mesmo. Sei. São aquelas pessoas que, quando você propõe alguma mudança, alguma coisa Qual diferente... Qual que é a regra na sua experiência? A autoimagem é mais positiva ou mais negativa de nós mesmos? Não, a autoestima, ela vem primeiro. A autoimagem é derivada da autoestima, né? Qual que é, então, a ideia que você tem, mas se você... Hoje, olha, na comunidade, na população, as pessoas têm muito mais baixa autoestima do que uma autoestima elevada. Não, ainda mais nós brasileiros aí, temos um complexo de inferioridade. Porque a nossa cultura educacional, ela é pobre, ela é crítica, né? Então as pessoas têm ideias muito limitadas de si mesmo. Você propõe para as pessoas alguma mudança, alguma coisa nova, as pessoas já dizem para você, isso é muito difícil, isso eu não posso, eu não consigo. Não vou conseguir. Por força desse conceito negativo que elas têm. Quer dizer, ela tem um conceito de limite. Tipo assim, eu não posso ir muito longe. Tá? Certo. Tem gente que diz assim, se eu ficar na média, tá bom. Isso é baixa autoestima. Porque a média... O céu é o limite. A média é o lugar dos medíocres. Né? A média é o lugar dos medíocres, porque você tem toda a potencialidade para ir além. Né? O céu é o limite, como você disse. Você pode, eu sempre digo assim, você pode sempre mais. Basta que você aplique, né, o conhecimento, busque conhecimento, aplique o conhecimento e desenvolva a sua capacidade de raciocínio, de racionalidade, né? Você tem que racionalizar. Porque aquilo que nós falamos fora do ar hoje, né? Aqui, é de dentro para fora, é de dentro para fora, né? A cura, e eu digo que você forma a autovalorização. Você forma o seu conceito dentro dessa dimensão interior sua, que é a mente, a inteligência, né? Quer dizer, a capacidade de racionalização, os sentimentos, as sensações, tudo está dentro de uma dimensão interna sua. É ali que você deve resolver primeiro, para depois sair para fora, depois se relacionar com as pessoas e conviver com elas e ter sucesso. A gente tem que se aceitar da forma como a gente é. Não. Você tem que se aceitar de uma forma que você compreenda as suas capacidades e as desenvolva. Você não pode se aceitar e achar, eu sou só isso. Então, a partir do meu autoconhecimento, eu vou aprimorando, eu vou evoluindo esse conhecimento que eu tenho de mim mesmo e vou me gostando dessa maneira. Sim. Vai se amando mais. Você é crítico também de você mesmo. Você vai se amando mais. Porque nós, se a gente se qualquer pessoa, né, for analisar, ela comete um monte de ações que são contra ela mesma. Né? Boicota, a pessoa se auto-boicota. Ela se boicota, se maltrata, ela faz de tudo. Então, assim, isso é falta de auto-amor, né? Nós fomos ensinados que devemos amar os outros, mas não fomos ensinados que devemos amar a nós mesmos. É verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas é o teu próximo, mas esquece que a gente tem que amar da gente mesmo. Nós estamos... vou te interromper um pouquinho, Willis, porque nós vamos chamar o nosso próximo bloco e eu espero que vocês continuem conosco. Estamos conversando sobre autoestima com o psicoterapeuta Willis Giaquinto. Não saia daí, nós voltamos já já. Trabalho e compromisso. É assim que a Prefeitura está cuidando da cidade e de você. A nossa UPA ganhou o título de referência como uma das melhores do país.
No trânsito, tivemos recapeamento e sinalização nas principais avenidas. Na habitação, já foram 470 casas entregues e mais 574 estão sendo construídas. Nosso trabalho segue no caminho do compromisso. Prefeitura de Varginha. Compromisso de trabalho pela nossa gente. Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Hoje entrevistando o psicoterapeuta e escritor Willis Giaquinto, que estamos falando sobre autoestima, afetividade e transformação existencial, motivação. Willis, vou fazer uma provocação para você aqui. Nós estamos vivendo, talvez, alguns conflitos sociais, né? Alguns dizem que hoje, desde o nascimento, fica difícil até de definir o gênero que as pessoas sejam. É homem ou mulher, é macho ou fêmea, né? Que isso se forma ao longo da trajetória de vida das pessoas. Então, acho que hoje em dia nós estamos vivendo um conflito, principalmente de sexualidade, e é o que eu percebo aí nas redes sociais, nas mídias, de uma maneira geral. Você poderia fazer algumas reflexões com relação a isso, voltado para a questão da autoestima? Sim. E esses conflitos? Os conflitos existem porque as pessoas são diferentes. Né? A formação das pessoas, elas são totalmente diferentes. E aí, eu penso assim, você tem que pegar as coisas para analisar, você tem que aprofundar. Porque às vezes você analisa as coisas muito na superfície. Então você começa a determinar se a pessoa é homossexual, se a pessoa é isso, se a pessoa é aquilo, baseado em quê? Parece que dá uma epidemia hoje em É. dia. Hoje há um contágio. Não se trata a de uma... homossexualidade, o lesbianismo, sei lá, o transexualismo. Está havendo algum contágio? Não o que se está trata acontecendo? eu acho que não é uma epidemia. Não se trata, na verdade, disso. Se trata de que hoje as pessoas desfrutam de maior liberdade para se expor. Para dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu acho que a sociedade é que não estava preparada para essa liberdade das pessoas assumirem quem elas são. E a gente também não estava preparado para assumir, para a convivência com as diferenças. Né? Então, existem as diferenças são, né, sexuais, são raciais, as diferenças são inúmeras. Religiosas e tudo. Da última vez, Willis, nós perguntamos como é que você ia falar para dependente químico. Falar sobre autoestima, eu gostei muito da tua resposta quando você falou. Acredito que não deve mudar muito. Mas hoje em dia, para um travesti, para o transexual, para aquele que vive numa situação até de discriminação perante a sociedade de uma maneira geral, no seu livro, que eu dei uma leitura atenta em alguns capítulos aqui, como é que eu vou falar de autoestima para um jovem, para um adolescente que está descobrindo essa sexualidade? Não, você pode falar de autoestima para ele, como pode falar para qualquer outra pessoa. Porque a questão, na verdade, passa pelo mesmo lugar. Todos têm os seus valores. Se você aprender a se autovalorizar, a dar valor a si mesmo, você vai respeitar o seu espaço e o espaço do outro. Né? Então passa muito por aí. Eu já tive clientes, né, gays. Algo que sempre falei para eles foi o seguinte: você tem que ir até o limite do outro. Então, às vezes, você tem que pensar, quem que tem o preconceito? Você tem um preconceito ou o outro tem um preconceito? Parece que é às vezes, dupla aí. porque às vezes você alimenta o preconceito quando você age de modo inadequado. Né? Você pode ser homossexual e pode ser uma pessoa de bem, pode ser uma pessoa correta, se pode agir, eu usei esse termo assim, agir com elegância. Porque agir com elegância. Está havendo uma agressividade mútua aí, né? Mas é isso que eu estou falando. Willis. Agir com uma certa elegância, com uma certa, né, racionalidade, porque você tem que respeitar o espaço do outro também. Você é diferente, a partir do momento que você é diferente, o outro é diferente também. Sim. Então você tem que ter esse limite, mas é você que tem que saber o melhor limite
Tá? Porque gostar de si mesmo tem a noção do autorrespeito, né? Respeitar a si mesmo. Né? Em qualquer circunstância que eu extrapolo os limites do bom senso, o limite da ética, eu estou, na verdade, me desrespeitando, porque eu estou mostrando uma coisa para o outro que o outro não vai respeitar. Vou aproveitar um trecho do seu livro que eu gostei muito assim. É mais fácil invejar e desqualificar o outro do que perseguir os seus sonhos, de que perseverar na busca de um objetivo mais elevado. E isso se deve à falta de valor que a própria pessoa dispensa a si mesmo. Sim, porque às vezes você essa coisa de invejar a situação do outro, né, desqualificar o sucesso do outro. Geralmente desqualificar é o que mais acontece. É o que mais né? acontece. Você não pode se destacar que as pessoas já dizem, mas ele fez isso, mas ele é isso, mas ele é aquilo. Já que, em vez de olhar o sucesso da pessoa, dizer, eu também posso, eu também quero. O que será que ele fez para conseguir esse status, essa posição? Né? Ao invés de ficar puxando o tapete. Isso né? Sim. Então isso é próprio, isso está dentro da nossa sociedade. Muito ruim, né? É um negócio muito ruim. Eu vejo assim pessoas que às vezes realmente dão uma guinada na vida. Ao invés de preocupar com os próprios valores, fica desqualificando os outros. É porque as pessoas se olham no espelho, né? Às vezes a pessoa critica ela mesma. Ela não tem a coragem de confrontar as coisas, de ir em busca das coisas, ela critica quem vai. É uma forma, né, de você se justificar para você, mas é mentira. Você criticar os outros gratuitamente, desqualificar os outros, não resolve o seu problema. E eu vejo aqui na sua proposta, quando você coloca, proponho uma reflexão que colabore para a construção de um paradigma de autovalorização pessoal, partindo do princípio de que todos têm qualidades, competências, aptidões e não apenas deficiências e limites. É isso, né? Eu acredito nisso. Porque eu vivo numa sociedade, já passei por N coisas, e que eu vejo que se eu fosse seguir o que os outros me disseram, disse que eu não ia para lugar nenhum, que eu ia, né? Que eu também. Que eu ia ser, me falaram Nós até não estaríamos nem aqui conversando, batendo esse papo, essa né, coisa, Elias? né, de desqualificar, dizer, você está estudando para quê, né? Pobre não precisa estudar. Pobre não precisa, isso não é coisa. Eu ouvi tudo isso. Ser médico, então, você nem imagina algum tempo atrás, né, Durante Luiz? muito tempo. Só que eu acreditei que eu podia fazer alguma diferença. Eu, na internet, no Facebook, eu recebo muita mensagem de pessoas que passaram pela Crenoc na recuperação, já que você falou na recuperação, passaram pela Crenoc na recuperação e que estão excelentes, estão bem, estão limpos. Entendeu? Então, o que acontece? Só de eu saber que eu contribuí com aquela pessoa para ela adquirir a sobriedade e manter-se limpo e manter-se, né, positivo e tal, só isso já vale a pena. Eu ter tido toda essa luta que eu tive para dizer assim, para me categorizar como uma pessoa que pode motivar alguém. Segura um pouquinho mais aí, Willis. Tá muito bom o nosso papo, mas nós vamos chamar o próximo bloco. Não saia daí. Estamos conversando sobre autoestima, motivação. Não saia daí, é já já. Eu, como mãe, ensinei a meu filho a comer, andar e a falar. Ensinei também a proteger e cuidar do corpo, dando orientações sobre sexualidade. Se você tem dúvidas de como conversar sobre este assunto com seu filho, procure ajuda na escola, no posto de saúde, com médicos, psicólogos, assistentes sociais ou no conselho tutelar de sua cidade. Preste mais atenção no dia a dia de seu filho. A informação é a maior arma contra a pedofilia. Faça a sua parte. Todos contra a pedofilia. Filha, presente pra você. Contra a gripe, seu escudo é a vacinação. Ei,
pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, mulheres com até 45 dias pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 5 anos e doentes crônicos devem ir até um posto de vacinação de 4 a 22 de maio para se vacinarem contra a gripe. Não fique de fora. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Foi rapidinho, né, Preventino? Muito rápido. Mais uma vez, muito obrigado mesmo por sua audiência, por vocês estarem viajando junto conosco aqui e com o Dr. Willis falando sobre autoestima, um livro que ele lançou recentemente. Ô Willis, fala pro pessoal como é que faz para conseguir o seu livro aí também. Você falou, eu lancei a semana passada. Mas faz semana poucos passada dias, o livro, né, né? Willis? Foi semana passada que eu lancei aqui em Varginha. Eu tinha feito lançamento na Flipostos, né, que é a feira nacional, a feira literária. Certo. E aqui em Varginha, que não podia deixar Passa de o ser. contato aí para nós aí. Para adquirir o livro, no momento, a pessoa só fazer contato comigo mesmo, né? Faz o contato comigo. Telefone? Através do telefone 9917-6943. 9917-6943. E também através da internet, né? Eu estou lá no Facebook, é só procurar lá o Willis lá no Facebook. Willis Giaquinto, né? Willis me acha Giaquinto. lá. E o teu Esse negócio site também. Esse negócio do Giaquinto é bom explicar para as pessoas. Porque em Varginha as pessoas me conhecem, é o Willis da Silva. Willis da Silva. Né? O Giaquinto é o sobrenome do meu pai, tá? Que eu resolvi Eu achei que ficou muito bom, muito elegante. acoplar, né, ao meu nome como escritor e Fica tudo mais. distinto. Porque Giaquinto é a minha família, né? A minha tradição. E o endereço do site seu O também? endereço do site é www.viverconsciente.com.br. Então vamos lá, vamos continuar a nossa entrevista aqui. Willis, nós estamos buscando autoestima, as pessoas melhorarem a autoimagem de si próprias, se gostarem, né, e se tornarem produtivos nesta evolução. E uma das propostas que eu vi aqui, você como terapeuta, é a terapia do renascimento. Sim. Fale-me um pouco sobre o que é terapia do renascimento, Olha, qual a técnica que você utiliza. A terapia do renascimento, eu dei esse nome, embora esse nome seja Foi você, usado esse por mesmo, outra- autoria sua mesmo. Eu dei esse nome, depois muitas outras pessoas deram o nome aí para outros tipos de coisa e deram o mesmo nome. Mas Certo. a terapia do renascimento, eu parto do princípio de que qualquer processo de transformação, você tem que renascer. Você tem que se tornar A pessoa outra tem que pessoa. nascer de novo. Nascer de novo. O próprio Cristo falou isso. né? Isso, Você quem tem que se não tornar nascer de criança. novo não pode ver o reino dos céus. Então você tem que passar por esse processo de transformação. É como se você vivesse dentro de um casulo, e aí se você diz assim, bom, eu estou cansado dessa vida, quero mudar, então você vai ter que sair desse casulo. O renascimento, então, ele Você tem usa uma técnica uma específica. técnica, Eu uma li no técnica. seu livro, mas gostaria que você explicasse Ale- para a gente. além É uma da- técnica de respiração, de respiração, chama-se holotrópica. holotrópica. Além de você, da parte verbalizada da terapia, de você falar a respeito dos seus problemas, quem é você e tal, essa parte do renascimento, que é um exercício que ele é levemente... individual, é coletivo? Eu trabalho coletivo, eu trabalho no individual, só quando dou cursos que eu faço Aí você coletivo. faz em grupo. né? Em grupo, mas normalmente é Uma individual. técnica de relaxamento. Você primeiro relaxa. É aquela É história. sentado, é deitado, é em pé? Deitado. Tipo, deitado. Você Deitado. pede que a pessoa Tem. deite, com dorsal, horizontal. Ela deita lá, ela deita, e aí... Usa algum colchonete, tem. travesseiro. Colchonete, Que a pessoa fique maca, confortável. maca, né? Eu uso maca e colchonete. Então a pessoa deita, e aí tem um processo todo de relaxamento e depois de respiração. Essa respiração não é a respiração normal, é uma respiração que são 3 estágios de respiração. Sim. O primeiro estágio da respiração é inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Este pelo nariz
E solta pela boca. Esse é o primeiro estágio. Daí você vai um tempo... É igual a caminhada normal, os exercícios aeróbicos. Vai um tempo fazendo isso. Depois tem o processo da respiração Quanto tempo dura esse inspirar pelo nariz e soltar pela boca? Uns 15 minutos. Uns 15 minutos? É um bom tempo, então. E depois começa a respirar só pela boca. Aí como se fosse na natação, então. Só, o exercício daí dentro é da água. só pela boca. Aí é só... E assim vai. Isso vai dando uma alteração de consciência. Vai alteração de consciência. É um pouco levemente regressiva. Eu digo isso. Tem gente que tem ideia de regressão que é muito fora do... É muito mais um efeito fisiológico esse daí, que você, pelo que eu entendi, então a pessoa ela respira, e aí ela vai respirar aí mais uns 15, 20 minutos, dentro de várias direções. Primeiro lento, depois médio e depois muito forte, até que até a própria pessoa ela atinge um estado de consciência, onde para a gente trabalhar os bloqueios dela, os traumas, né? E essa foi a sua experiência, Willis? Essa foi a minha experiência. Divide conosco, então, como eu passei, foi essa experiência essa fase quando aconteceu a primeira vez. Está escrito no seu livro. Está no meu livro. Essa primeira vez foi por acaso. Eu fui num workshop, num encontro, né? E chegou lá, de manhã, foi conversa, blá, blá, blá. Quando chegou na parte da tarde, às 2 horas da tarde, foi ali na Pedra Negra. Na Fazenda Pedra Negra, lá para Três Pontas. Até eu já dei cursos lá também. Então aí, o Mamed, que era o terapeuta, falou assim, agora nós vamos fazer o renascimento. Olha, o que é isso, gente? O que é isso, né? O que é isso? Aí ele falou, o negócio é o seguinte, você vai deitar aí, vai respirar e tal. Você topa? Eu disse, eu topo. E aí entrei. E fiz todo o processo, assim, sem medo, sabe? Porque as pessoas às vezes têm um pouco de medo, sem efeito colateral também, né? Não. Aí eu entrei de cabeça naquilo e fui respirando. E aí eu consegui atingir, assim, a minha criança, né? Eu senti assim, quando eu voltei, que eu tinha transposto aquela criança sofrida minha, porque eu tinha uma criança muito sofrida dentro de mim. A cura primal. Por aí, dentro desse caminho da primalidade. Aí eu voltei e comecei a me ver de forma diferente, no sentido de ver, assim, as minhas capacidades ficaram bem claras, tipo assim, você pode. E reparou todos esses traumas e aí fui fazer o processo de terapia. Te ajudou bastante e, logicamente, a gente continua renascendo. Eu fiz mais A gente tem que renascer todos os dias, né, Preventino? Depois eu fiz mais de 30, 40, 50 renascimentos, né? Aí eu fui descobrindo que eu podia, porque a questão nossa é que a gente fica, como eu falei, o exemplo do casulo que eu dei, né? Você fica ali preso naquela vidinha, né? Aquela vidinha, deprime, ou então fica ansioso demais. Sai dessa, revoltado, né, gente? então você respira para sair dessa. Willis, o tempo está passando muito rápido, nós estávamos falando sobre os lançamentos do seu livro, espero que você tenha muito sucesso mesmo, eu acredito que tenha sucesso, inclusive, comercial. E gostaria de deixar esses segundos finais para a sua mensagem final para os nossos telespectadores. Sim. Então, agradeço a Dilson, agradeço aí o Anjo que está sempre aqui, o Preventino que está sempre aqui alegre, né, dando alegria. Dando uma força aqui para todos nós. Isso é ótimo. E agradeço o povo aí da TV Princesa. Sim. Também. E o que eu quero dizer é o seguinte, eu sempre digo assim, você pode, deve e tem o direito de fazer o melhor por você. Você deve acreditar sempre em você. Você tem possibilidades infinitas, você tem condições, né, elementos, recursos para desenvolver, para fazer o melhor por você, para ser melhor e fazer melhor. E, a partir daí, também fazer o melhor pela sua comunidade, pela humanidade. É isso que eu... Muito obrigado, Willis. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo e contamos com vocês até o próximo programa. Tchau, tchau. TV Princesa apresentou Momento da Saúde.
Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP.